É, hoje nós estamos sendo agraciados por uma palestra da nossa querida Ana Cristina Moura, com um tema que é de excelência, né? Que é o tema dos temperamentos, baseado em obras de grandes teósofos, né? Então, vamos a ela. A palavra está contigo, viu, Aninha? Muito obrigada, Augusto. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, cada uma e cada um de vocês. Muito obrigada pela participação. E agradeço também aos dirigentes da loja, na pessoa do seu presidente, do Augusto, né, e também às nossas irmãs, Senira e Miriam, pelo convite que me fizeram para poder estar aqui hoje com vocês hoje, trabalhando aqui nessa palestra, nesse trabalho que eu preparei, né, sobre os temperamentos. Muito obrigada aí mais uma vez a todos vocês. E para mim é uma satisfação realmente estar com vocês aqui, realizando esse trabalho. É um trabalho que eu já me interessei há algum tempo atrás e desenvolvi ele em outros grupos de estudo também. E agora tive a oportunidade de trazê-lo novamente nessa ocasião. E acho que foi de boa escolha, foi de bom tom escolher esse tema novamente. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós falamos em temperamento, nós logo pensamos em tempero. E é isso mesmo, essa palavra tem a ver com tempero, tem a ver com equilibrar os sabores, equilibrar os ingredientes ali para que, como numa refeição, aquela refeição se torne nutritiva, se torne saborosa, equilibrada. E assim também, temperamento nos remete a essa dosagem também no caráter, nas características de cada um. Equilibrar, levar para a balança e ali então alcançar, de certa maneira, o equilíbrio. Como assim? Às vezes, quando você vê a palavra temperamento, né, logo se vem à mente pessoas com temperamento explosivo. Ah, eu tenho um temperamento, a pessoa tem pavio curto, é o temperamento dela. Ou então outras pessoas têm um temperamento mais tranquilo, são mais paz e amor. Então, o temperamento ele está ligado a características que cada um tem, cada um é predisposto a desenvolver. O temperamento dessa maneira, ele está ligado a características, ao conhecimento que cada um vai desenvolver e adquirir. Então, o trabalho de autoconhecimento é um trabalho também de se identificar qual é o seu temperamento. O que é que você tem mais inclinação para fazer? O que que você tem mais facilidade? E às vezes também, se não se consegue encontrar pelo o temperamento aquilo que é mais evidente, pode também se encontrar aquilo que está mais ausente. Porque é dito que nos primeiros estágios da evolução, não é possível ainda identificar com clareza o temperamento de uma pessoa pelas qualidades, mas sim pelo oposto. Então, isso também é possível, fazer esse trabalho. Mas o importante ali é dosar, ou seja, é por isso que nós trabalhamos com autoconhecimento, para identificar em nós aquilo que precisa ser nutrido, alimentado para alcançar então um equilíbrio. Ou seja, aquilo que seria a ausência vai passar a ter a presença e assim então alcançar esse equilíbrio, essa harmonia. Esse é o papel principal da palavra temperamento, de temperar. Então, é claro que essa diversidade toda que nós vemos, essa variedade, todos os tipos, né? Isso já foi
análise de estudo de outras pessoas no passado. Então, civilizações antigas, religiões, sabedorias antigas já se debruçaram sobre essa temática, pela observação dos diferentes tipos e das diferenças características das pessoas. Então, assim que na filosofia do Ayurveda, na medicina tradicional do Ayurveda, já foi observado que haviam ali tipos. Então, a Ayurveda, que é uma sabedoria desenvolvida pelos indianos há mais de 8.000 anos. E eles, por meio dos doshas, que é o Vata, o Pitta e o Kapha, eles também identificaram ali tendências e características das pessoas. Eles faziam essa diferenciação da seguinte maneira: Vata, Pitta e Kapha, água, fogo e terra. Harmonia com os 5 elementos que compõem o corpo: ar, água, terra, fogo e éter. Vata, sendo ar mais éter, Pitta, fogo mais água, e Kapha, água mais terra. E além do Ayurveda, que é uma medicina que tem mais de 8.000 anos, também Hipócrates, no século VI antes de Cristo, ele já identificava ali 4 tipos principais, né? E fazia também uma associação com os elementos. Então havia o tipo sanguíneo, que é do elemento ar, colérico, do fogo, melancólico, da terra e fleumático, da água. Sendo o colérico um tipo mais positivo, que age rápido, tem presença segura, ideias claras, pragmatismo. Impulsiona os demais, gosta de desafios e metas, de resolver problemas, de persistência. É o típico líder, esse colérico, tipo colérico. Com um ponto fraco, né, ou negativo, age sem pensar, é intimidador, impositivo. Desconsidera os riscos, teimosia e tirania. Isso seriam os pontos negativos, né? E o maior desafio do colérico é a humildade, desenvolver a humildade, a vida interior, autoanálise, assumir o erro, não se justificar, aceitar críticas e sugestões, ouvir os demais. Aí o fleumático. O fleumático é o típico diplomata. A virtude dele é ser estável, fiel, recebe bem opiniões e sabe ouvir, analisa antes de agir, gosta de servir e ajudar, busca a solução dos conflitos e com a paz, sabe aproveitar bem a vida, tem bom humor. Nos pontos negativos, é monótono, não sabe se impor, pensa demais e não age, tem uma postura servil, foge de obstáculos, preso à zona de conforto. Esse aqui é o fleumático. E o maior desafio do fleumático, saber atuar, ter iniciativa, sair da zona de conforto, não fugir dos desafios, agir na pressão. Agora, os melancólicos, que é o tipo sensível. Virtude é a sensibilidade, busca a excelência, capacidade de análise, sacrifício pessoal, é reservado com vida interior, tem segurança em si mesmo. Os pontos negativos, suscetibilidade, perfeccionismo, pessimismo, antissocial, e costuma não delegar.
O maior desafio do melancólico é a resiliência, não se cobrar tanto, segurança em si mesmo. E o sanguíneo, finalmente, é o tipo popular. A virtude é uma pessoa que gosta de gente, é comunicador, tem muita iniciativa, é flexível, observador, carismático. Como pontos fracos, é um tipo exagerado, sentimentalista, fala demais, muitas coisas ao mesmo tempo essa pessoa costuma fazer, é indiscreto e vaidoso. E o maior desafio do sanguíneo seria a constância, terminar as coisas que coloca para serem feitas, ficar em silêncio, pensar antes de falar, simplicidade. Então, assim, com essas observações feitas, identificadas os pontos fortes e os pontos fracos, a pessoa pode agir. E ela age como? Naquilo que ela consegue identificar como sendo uma característica de destaque, e se for uma característica que é mérito em se permanecer, muito bem, permaneça. Mas se for uma característica que enfraquece o seu dia a dia, o seu relacionamento com os outros, a sua vida em comum, então é melhor que essa pessoa comece a trabalhar esse ponto negativo com o ponto contrário dele, com o seu contrário, para alcançar então ali a harmonia. Então, dessa maneira, a gente consegue entender que os temperamentos, eles servem também como um apoio. Ou seja, você tem aquele teu temperamento que é a característica sua, maior, né? Está definido ali. E você pode também dosar com os outros temperamentos, características dos outros temperamentos e você colocando em prática na sua própria vida, para que você consiga, então, alcançar ali um equilíbrio. E até dito mesmo que o verdadeiro equilíbrio seria que todos esses tipos eles estivessem em harmonia, ou seja, estivessem desenvolvidos também até um certo nível. Uma pessoa, apesar de ter aquele que é a sua tônica, que é o seu mais forte, né? Dizendo assim. Então, essas visões, duas visões foram faladas aqui agora, é referente a essas tradições mais antigas. Hipócrates, com os 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, e o Ayurveda e os doshas, Vata, Pitta e Kapha, ambos falando sobre também elementos. E a teosofia, usando os autores aqui, né, que nós estamos fazendo esse trabalho, né, principalmente Geoffrey Hodgson, Helena Blavatsky, Lady Peter, Annie Besant também. Então, esses autores falaram sobre os 7 raios e Geoffrey Hodgson, os 7 temperamentos. Cada um a sua forma de falar, mas eles estavam também querendo levar adiante a ideia de que haviam tipos diferentes de pessoas, com características bem definidas ali, e que iam ali mostrando que ela pertencia a um determinado raio. Outro conhecimento importante para se entender essa dinâmica dos raios, né, é o ensinamento do setenário na teosofia, que tem o número 1, o 3 e o 7, que é essa mônada que passa pelo 1, ou melhor dizendo, que se desprende uma fagulha de si mesma, pelo 1, pelo 3 e pelo 7. E assim, então, se desenvolve o campo de evolução e a trajetória do ego. Nessa dinâmica, os 3 primeiros raios refletem nos 3 últimos raios.
E pode-se dizer, então, que os 3 primeiros raios são os raios da vida e os 3 últimos são os raios da forma. Ou seja, os 3 últimos são a manifestação dos 3 primeiros. E o 4º raio fica ali como um equilíbrio, ele está equilibrando, ele faz a ponte entre os grupos de 3, tanto os primeiros como os últimos, ele faz a ponte desses grupos, e também entre cada um, ele funciona assim como se fosse um antacarana, faz a comunicação do superior com o inferior. Esse é o papel do 4º raio. Então, dessa maneira, o 4º raio também funciona como uma espécie de camaleão, porque ele vai se transfigurando ali em cada um desses raios, ele vai aparecendo como se fosse um ator interpretando ali cada um desses raios, maquiando-se. Tanto que é o raio predominantemente do artista. E também sobre as iniciações. E o que são iniciações? As iniciações, elas são expansões da consciência. E elas acontecem também nesses raios. Ou seja, existe o raio da individualidade e existe o raio da personalidade. O raio da personalidade é aquele que nós estamos, e que em outras encarnações nós passamos por outros raios, porque nós precisamos ir absorvendo conhecimento e conhecimento, transformando em sabedoria, aprendizagem, experiência, em todos os raios. É necessário isso. Então, é comum que o ego, ele numa reencarnação, ele passe por um raio, ele tenha mais características daquele raio, embora ele tenha surgido de um outro raio, que é o raio da mônada. Então, existe o raio da mônada, que é o raio da individualidade, e existe o raio da personalidade, que é aquele que a pessoa está e que ela vai adquirindo conhecimento, experiência, sabedoria ao longo da sua trajetória evolutiva. Então, diante dessa realidade, né, que é o raio da mônada, ele só é reconhecido mesmo quando se está no limiar da mais alta iniciação que se pode alcançar nesse globo. E aí, quando se alcança essa iniciação mais alta, se é apresentado ao raio da mônada. E ali, então, aquele indivíduo, ele adentra ao raio da mônada, por onde ele vai retornar de toda a sua trajetória evolutiva. São essa particularidade aqui dizendo sobre o raio da personalidade e o raio da mônada. Agora, quanto ao raio da personalidade, é possível identificar esse raio. Principalmente, é mais fácil, assim, a gente pode dizer, se uma pessoa ela não consegue identificar claramente quais são as suas características ali e inclinações nessa determinada vida, ela pode se voltar para a sua infância, vasculhar o seu passado e tentar visualizar ali o que ela tinha mais facilidade para fazer naqueles anos iniciais. O que era, assim, notório, que as pessoas viam, assim, que era uma habilidade incomum de uma criança. Às vezes, a criança ela tem uma habilidade que é destacável, que as pessoas veem, assim, como uma grande inclinação. Às vezes pode ser para uma arte, como a música, tem uma habilidade formidável para isso, ou então pode ser para oratória, ou então pode ser para pintura, ou uma outra qualidade. Pode ser o extrovertido, a pessoa com características de liderança. Então, se você fizer uma busca no passado, na sua infância, você pode encontrar ali a resposta que vai indicar em que raio você está, ao menos que você está nessa existência agora, né? Ainda que não seja o raio da mônada. E também tem a questão dos raios combinados.
Falando sobre os teósofos, eles também faziam uma relação quanto aos elementos, porque isso tem a ver com a preponderância, ou seja, a preponderância de um elemento na sua constituição, na sua natureza, na natureza física, na natureza emocional, na natureza mental. Se tiver uma preponderância ali de um desses elementos, você vai se sentir mais inclinado, você vai se sentir mais à vontade com aquilo. Assim que tem pessoas que se sentem mais à vontade com um ambiente montanhoso. Então, poderíamos dizer que essa pessoa tem mais elemento terra na sua natureza. Então, ela se sente mais à vontade no meio das montanhas, com um ar fresco. Então, essa pessoa se sente melhor ali, na montanha. Outras já se sentem melhor perto das águas, onde tem uma lagoa, onde tem um rio, um córrego. Se estiver assim, tá bom para essa pessoa. Então, se a pessoa fizer um trabalho de autoconhecimento, e ela vai pegando cada um desses pedacinhos assim e vai construindo ali e vai identificando assim, então, qual seria o seu temperamento. Assim, então, que o Leadbeater diz o seguinte: diferentes tipos de matéria, do lado oculto das coisas. Ele diz o seguinte: os tipos a que me refiro constituem séries de divisões que se entrecruzam, totalmente distintas, cada uma das quais contém matéria em todas as suas diferentes condições, de modo que, se enumerarmos os vários tipos, encontraremos matéria sólida, líquida e gasosa do primeiro tipo, matéria sólida, líquida e gasosa do segundo tipo, e assim por diante. Analogamente, em cada corpo astral, a matéria de cada um dos tipos. E, nesse caso, a proporção entre eles mostrará a inclinação do homem, se é devocional ou filosófico, artístico ou científico, pragmático ou místico. Aí ele continua, falando sobre a percepção. Aquilo que é perceptível aos sentidos pode corresponder apenas a uma pequena parcela. Não obstante, muito há que não consigamos perceber, ainda assim existe. Dizemos que a rosa tem um perfume e a margarida nenhum. Sem embargo, a margarida está desprendendo partículas da mesma forma que a rosa. Acontece apenas que, num caso, tais partículas são perceptíveis aos nossos sentidos e no outro não o são. E em relação a esses elementos, ele diz o seguinte sobre a influência deles. Pelo ambiente natural, nós somos influenciados também. Prevalece no consenso geral a ideia de que o tempo nublado é depressivo, o que, porém, se deve a circunstâncias de, na ausência da luz solar, haver insuficiência de vitalidade. Algumas pessoas, contudo, sentem-se bem quando há chuva, neve ou ventos fortes. Existe em tais perturbações algo que produz uma sensação definida de prazer que lhes acelera as vibrações, harmonizando-as com a tônica de sua natureza. A impressão produzida nas pessoas por essa variedade de manifestações depende da preponderância no temperamento de cada uma delas, de certos tipos de essência elemental, em virtude daquelas vibrações simpáticas chamadas pelos estudantes medievais terrestres, aquosas, aéreas ou ígneas, que responde mais prontamente às influências da terra. A natureza do solo em que foi construída a sua casa é de importância capital. E isso aqui ele está falando sobre o homem que se sente mais prontamente afetado pela terra. Mas lhe faz pouca diferença relativamente que haja ou não água nas proximidades.
Ao passo que o homem que atende mais prontamente às radiações da água dispensará pouca atenção ao solo, enquanto haver dentro do seu raio de visão e seu alcance o oceano ou um lago. Então, isso também, pela influência dessa preponderância que existe no corpo de cada um. Então, também por isso, nós poderíamos identificar ali o raio que está sendo manifestado. Eu vou passar agora, então, para o compartilhamento. Já começamos a compartilhar aqui, né? O que são os 7 raios e quais as suas origens na teosofia? Então, aqui, como eu coloquei um pouco para vocês, né? Falando sobre o número, as hierarquias construtoras e o campo de evolução. Então, tem uma passagem do livro de Geoffrey Hodgson que ele fala sobre os raios combinados. Ou seja, além de ter uma tônica, né? Um raio que é uma tônica, que é a característica mais destacada ali, podemos dizer assim, também existem aqueles raios combinados, que são de apoio também de outros raios aqui. Todo artista bem-sucedido, a quem o amor ao belo e a aspiração de expressá-lo com perfeição surgiram cedo na vida, é indivíduo do 4º raio ou desenvolveu em alto grau as qualidades desse raio. A escolha de um ramo ou ramo das artes, dos meios e modos de autoexpressão e atuação criativas, é provável que se defina sobre a influência dos raios subdominantes. Destes, o 1º e o 7º raios tenderiam para a dança e a escultura. Por sua vez, cada um desses dois mostraria os efeitos da influência do raio. O balé, por exemplo, tem sido apontado como uma arte do 7º raio, enquanto o bailado em solo indica o 1º raio. O desenvolvimento dos 2º e 6º raios no caráter do artista deverá conduzi-lo para a música e a arquitetura, sendo, por sua vez, cada um desses ramos afetado pelas tendências desenvolvidas de outros raios. Os grandes compositores diferem sensivelmente na qualidade de suas composições, mas em todos eles o 3º e 5º raios precisam também estar bem desenvolvidos, para propiciar a capacidade de conceber ideias abstratas e de expressá-las segundo as leis matemáticas. Os artistas que tenham o 3º e o 5º raios como influências subdominantes escolhem naturalmente a literatura e a pintura. Escolhas essas que, por seu turno, expressam-se de acordo com a influência de outros raios. O escritor, notadamente do 4º raio, talvez se distingua na poesia, enquanto o pensador puro, o filósofo e o cientista prefiram a liberdade de prosa. O pintor do 1º raio lidará melhor com panoramas ousados do que com detalhes intrincados, ao passo que pintor do 5º raio empregará mais provavelmente estes últimos. O abstracionismo no artista indica tendências fortes do 3º raio, enquanto clareza e objetivos inequívocos apontam a influência do 5º raio. O artista genuíno possuirá o poder do encanto. Através da beleza diáfana, haverá de encantar e deleitar aqueles que são suscetíveis à sua influência. Exemplos perfeitos de desenvolvimento pleno, em conformidade com as linhas de um raio, são-nos fornecidos pelas vidas e personalidades de Cristo e Buda. Através de todo o seu ministério, manifestaram eles, no mais alto grau, a sabedoria, a compaixão, o amor e o sentido permanente de unidade de todas as pessoas características do 2º raio. A correspondência com o 6º raio emergiu no tipo de morte de Cristo,
em que ele sacrificou a própria vida por amor à verdade. Ele veio para ensinar especialmente o amor fraternal e o autossacrifício. Se com a máxima reverência ousamos assim nos expressar, juntamente com o grande predecessor deles, o Senhor Sri Krishna, estas personagens sublimes exprimiram também em suas formas mais elevadas as qualidades e poderes dos outros 5 raios, pois foram mestres líderes de homens, primeiro raio, mestres filósofos, donos da compreensão completa, terceiro raio, mestres artistas pela beleza de suas vidas, de seus ensinamentos e da linguagem qual a qual invariavelmente os envolviam, quarto raio, mestres cientistas possuidores tanto do conhecimento profundo, físico e metafísico, quanto do poder de demonstrá-lo, quinto raio, encarnação perfeita de idealismo nobre, com o poder de despertá-lo nos outros, sexto raio, mestre magos, particularmente na maior de todas as magias, a transformação do caráter e da vida dos seres humanos, sétimo raio. Algum dia, todos os homens haverão de atingir semelhante desenvolvimento sétuplo, embora predominem ainda as qualidades do raio monádico. Ou seja, diante do que foi exposto, o desenvolvimento nos outros raios também é uma necessidade. Então, aqui a gente tem aspectos da consciência e aspectos da matéria. Como eu havia falado antes, aquele ensinamento numérico, vem primeiro o 3 e depois o 7. E o 3, então, são esses 3 aspectos de vontade, sabedoria e atividade. Que na matéria é tamas, sattva e rajas, as qualidades da matéria. Helena Blavatsky dizia o seguinte: o espírito ou consciência e a matéria devem ser, no entanto, considerados não como realidades independentes, mas como 2 facetas ou aspectos do absoluto para Brahman. Doutrina Secreta, volume 1. Existem 7 grupos de Dhyan koans, cujos grupos serão encontrados e reconhecidos em todas as religiões, pois são os 7 raios primordiais. A humanidade é dividida em 7 grupos distintos. Doutrina Secreta, volume 1, página 573. O anjo dessa estrela, ou Dhyani Buda, será o anjo guiando ou simplesmente presidindo, por assim dizer, em cada novo nascimento da mônada, que é parte da sua própria essência. Doutrina Secreta, volume 1, página 481. O aparente propósito pelo qual o universo vem à existência é transformar potencialidades em poderes ativamente manifestados. Geoffrey Hodgson. Na Terra, por exemplo, para cada um dos reinos da natureza há um padrão ou ideal, que é dual como processo evolucionário. Geoffrey Hodgson. O ideal para a consciência no reino mineral é a percepção física, e para a forma, a solidez e beleza. Para a consciência da planta, o ideal é a sensibilidade, capacidade de sentir, e para a sua forma, a beleza. Para a consciência animal, é a autoconsciência do sentimento do pensamento, e para a forma animal é a beleza. Para o ser humano, a meta evolucionária é o completo desenvolvimento e expressão de seus inerentes poderes divinos, da vontade à onipotência, da sabedoria à onipresença e do intelecto à onisciência. Naquele que alcançou o adeptado perfeição, estes poderes estão expressos em uma unidade plenamente consciente, conforme a gente já havia visto em Geoffrey Hodgson, falando sobre os mestres de sabedoria. Campos de evolução. Chamamos campo de evolução ao universo material no qual a evolução se desenvolve. Estritamente falando, vida ou espírito e matéria não são,
na realidade, existências separadas e distintas, mas polos opostos de um número. Em nosso sistema solar, o campo de evolução compõe-se de 7 planos, os setenários aqui, ou mundos, que podem ser divididos em 3 grupos. O campo onde há apenas a manifestação logóica, planos Adi e Anupadaka. O campo de evolução supra-humanos, os iniciados, que é o plano de Atma e Budi. O campo de evolução da humanidade, animais, vegetais, minerais e elementais, planos de Manas, Kama e Shula. Então, aqui tem os 3 aspectos. O primeiro aspecto, vontade. O segundo aspecto, sabedoria. O primeiro aspecto, vontade, no plano Adi, e o mestre é o senhor do mundo. O segundo aspecto, sabedoria, plano Anupadaka, e o senhor Buda. O terceiro aspecto, atividade, plano átmico, o Mahakoan. O primeiro aspecto, Manu, o segundo, Bodhisattva, e o terceiro, Mahakoan. E aqui as iniciações possíveis nos raios. Do terceiro ao sétimo raio, a iniciação mais elevada que se pode receber em nosso globo é a de Mahakoan. A iniciação de Buda é possível no primeiro e segundo raios. O adepto pode avançar mais no primeiro raio. Então, tem aqui as iniciações possíveis nos raios. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. No terceiro ao sétimo, a iniciação mais alta que se pode alcançar é a de Mahakoan. Agora, no primeiro raio e no segundo raio, pode-se alcançar Pratyeka Buda, o Buda, essa é da 8ª iniciação, e no primeiro raio, a 9ª iniciação do Senhor do Mundo. A primeira e a 6ª iniciações estão ali franqueadas a todos, né? Agora, para fazer a mudança, voltando aqui, então, para se alcançar essa iniciação, não sendo do primeiro raio, é preciso migrar para o primeiro raio. No caso de quem esteja no terceiro ao sétimo raio. Quando se alcança a iniciação do Mahakoan, vai para o Nirvana, ou então passa para o outro raio e tem uma mudança de raio. Aí é interessante falar que essa mudança de raio é possível. E é possível como? Como que pode passar por ela? Aí que está ali o temperamento, né? Que é o temperar, que é o equilibrar, dosar, desenvolver todos ali de forma equilibrada, né? Então, através do sub-raio, daquele raio, se pode fazer essa transmigração. Pode-se mudar de raio. Então, se você quer, se fosse o caso de mudar para o segundo raio, teria que mudar pelo segundo sub-raio do raio que está sendo colocado ali em questão de mudança. Por exemplo, se for o sétimo raio, aí tem que ser o segundo sub-raio do sétimo raio, fazer a mudança. Faz a mudança por esse sub-raio. E assim sucessivamente nos outros também. Os 7 raios ou os 7 temperamentos na teosofia, com base em Geoffrey Horton e Ernest Wood. Aí tem o primeiro raio, que é características no primeiro raio, né? Temos ali a vontade, poder, força. A dança característica é a arte característica desse raio, a dança. A pedra é o diamante, o animal, o camelo. Do segundo raio, a sabedoria, amor, intuição, a arte é a música, a pedra preciosa é a safira e o animal é a vaca. Do terceiro raio, compreensão, adaptação, dignidade, a arte é a poesia,
A pedra preciosa é a esmeralda. O animal, o elefante, do terceiro raio. Do quarto raio, harmonia, beleza, ritmo. A arte é a ópera, por ser uma arte que traz várias outras juntas, né? A ópera, a pedra preciosa, o jasper, o animal, o macaco. O quinto raio, mente analítica, brilhante, formal. A arte, a pintura, a pedra preciosa, o topázio, o animal, o cavalo. O sexto raio, amor que se sacrifica, pontualidade, é o místico, a arte e a arquitetura, a pedra preciosa, o rubi, o animal, o cachorro. O sétimo raio, cortesia, encanto, interesse pela arte, a escultura, a pedra preciosa, a ametista, o animal, o gato. Então, aqui são os 7 temperamentos. Como autoconhecimento também, os temperamentos e os 7 raios. A impressão produzida nas pessoas por essa variedade de manifestações depende da preponderância no temperamento de cada uma delas, de certos tipos de essência elemental, em virtude daquelas vibrações simpáticas chamadas pelos estudantes medievais terrestres, aquosas, aéreas ou ígneas. Aqui agora, então, vou fazer uma comparação, né? Bom, então aqui tem a saúde e o bem-estar. Uma comparação aqui com a medicina tradicional chinesa, MTC, a Ayurveda, medicina tradicional indiana, e a teoria dos temperamentos compartilham a ideia de que as pessoas possuem tipos distintos que influenciam tanto a saúde física quanto o comportamento emocional e psicológico. Esses sistemas têm semelhanças em como enxergam o corpo e a mente, como integrados e equilibrados com o ambiente, considerando que as características de cada indivíduo são influenciadas por elementos da natureza e que um desequilíbrio pode afetar tanto o físico quanto o mental. Medicina alternativa e terapias holísticas. Em práticas como a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, conceitos semelhantes aos temperamentos são utilizados para promover equilíbrio entre corpo e mente, baseando-se nas constituições únicas de cada indivíduo. Esses sistemas frequentemente categorizam as pessoas em tipos e propõem dietas, exercícios e rotinas adequadas a cada perfil. Temperamentos ocidental, que é o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático, lá de Hipócrates. Ayurveda, indiano. Vata, ar e éter, pita, fogo e água, kapha, terra e água, também chamado de doshas. Medicina tradicional chinesa, MTC, relaciona-se aos 5 elementos: fogo, terra, metal, água, madeira, cada um associado a um perfil físico e emocional. Semelhança. Cada sistema categoriza as pessoas em diferentes tipos ou constituições que têm predisposições físicas e emocionais únicas, determinando como cada tipo responde ao ambiente, ao estresse e ao estilo de vida. Os 4 temperamentos de Hipócrates: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Sangue, associado ao elemento ar, ao temperamento sanguíneo e ao humor, otimista e alegre. Fleuma, relacionado ao elemento água, ao temperamento fleumático e ao humor calmo e tranquilo. Bile amarela, associado ao elemento fogo, ao temperamento colérico e ao humor enérgico e impulsivo. Bile negra, relacionado ao elemento terra, ao temperamento melancólico e ao humor introspectivo e pensativo. Os 7 raios e suas principais características. Primeiro raio, vontade e poder. Segundo raio, amor e sabedoria. Terceiro raio, inteligência ativa. Quarto raio, harmonia através do conflito. Quinto raio, conhecimento concreto e ciência. Sexto raio, devoção e idealismo.
7º raio, ordem cerimonial e magia. Relacionando os 4 temperamentos aos 7 raios. Colérico e o 1º raio, vontade e poder. Pessoas com temperamento colérico, que têm uma energia de ação e liderança, podem ressoar mais com o 1º raio. Sanguíneo e o 2º raio, amor e sabedoria. O temperamento sanguíneo, sociável e empático tem grande afinidade com o 2º raio, que traz aspectos de amor universal e sabedoria. Melancólico e o 4º raio, harmonia através do conflito. O temperamento melancólico, introspectivo e sensível se alinha ao 4º raio, que transforma a tensão e o conflito em crescimento e harmonia. Fleumático e o 7º raio, ordem cerimonial e magia. O temperamento fleumático, estável e prático, tem uma conexão com o 7º raio, trazendo ordem e harmonia. Convite à reflexão sobre seus traços pessoais e identificação do seu temperamento predominante e o raio que mais ressoa em você. Os 7 raios como ferramenta de equilíbrio e aperfeiçoamento. Cada pessoa possui uma combinação de temperamento e influência dos raios. Entender essas influências pode ajudar a identificar pontos fortes e desafios, auxiliando no aperfeiçoamento humano. Namastê, meus irmãos. Aqui termino a minha exposição. Vou interromper aqui. É isso.